Fala galera do canal Chipados, aqui Deraldo Maia novamente para fazer a quarta parte. Hoje iremos ver sobre o álbum Mardi Gras, que foi o último álbum lançado pelo Creedence na década de 70. Vem comigo! Estamos chegando à nossa última parte da discobiografia do Creedence e em breve começarei a fazer a discobiografia do Iron Maiden e também do Black Sabbath, então fique ligado. O último álbum de estúdio do Creedence foi o álbum Mardi Gras. O Mardi Gras foi lançado no dia 11 de abril de 1972, né? E foi o primeiro a ser um trio. Na verdade, aqui Tom Forget havia deixado a banda. O álbum atingiu a posição número 12 da Billboard 200 nos Estados Unidos, a posição de número 2 na Holanda, a posição número 5 na Noruega e a posição de número 10 na Alemanha. Como eu já disse, este álbum foi lançado, é o único álbum lançado onde o Creedence era um trio, porque Tom Forget, irmão de John Forget, havia deixado a banda. Tom Forget deixou o Creedence porque ele acreditava que o seu irmão era uma espécie de ditador, pois John Forget era o principal compositor, né? Era o principal gestor e ele praticamente cantava todos os vocais. Então, por isso, Tom Forget gostaria de ter mais espaço. Sendo assim, houve-se vários conflitos e aí o que levou à saída do seu velho irmão. Justamente por esse motivo, neste álbum em particular, os vocais são compartilhados. Nem todas as músicas foram cantadas por John Forget. E dessa vez, os demais também compositores puderam usar, né, da sua voz para dar retrato ou dar uma visão ao novo álbum. John Forget, como ficou irritado com esse posicionamento deles, fez com que todos fossem obrigados a compor também, como nos álbuns anteriores, ou tinha covers, ou era todas as canções compostas por John Forget. Este é o álbum onde todos, né, os demais componentes, no caso o Stuck Cochran e o Doug Clifford também ajudaram a compor, e inclusive as músicas que eles compuseram, eles gravaram os vocais das canções. Foi uma exigência, inclusive, de John Forget, justamente para mostrar que não era aquela pessoa que queria dominar a banda como seu velho irmão havia dito ao sair. Mas Cook e Clifford disseram que não foi bem assim não. Houve uma grande tensão na hora de compor. John Forget desacreditava do êxito das canções compostas por seus companheiros. Os companheiros de banda alegavam que John Forget fez isso já com a intenção de finalizar a carreira do Creedence e iniciaram a carreira solo. Mas foi em parte isso, mas em parte a gente vai ver no desenrolar desse vídeo que foi um pouco diferente. E é importante lembrar que John Forget também se opôs de toda forma a cantar e só fez os arranjos de guitarra. E mesmo assim só os tocou como músico contratado as canções compostas por Cook e Clifford. E seja por falta de sorte ou não de Clifford e Cook, as canções que realmente emplacaram do álbum foram aquelas que foram compostas por John Forget, que compôs, né, na verdade, a canção Someday Never Come, a canção Sweet a Hiker, cover, né, de Rick Nelson, que é Hello Mary Lou. Hello, Mary Lou. Goodbye. Looking for a Reason também é a música que fecha a trilogia das canções compostas por John Forget e também foi outro grande sucesso. Já o baterista Doug Clifford cantou e compôs as canções Need Some to Hold, oh God, I need someone to hold. A interessante canção Tear Up the Country, e a bela What You Oughta Gonna Do. Então, o baixista Stuck Cochran fez sua contribuição e também fez os vocais das canções Shake It Like a Friend, diferente Sail Away, e a complementar Door to Door.
Don't Forget considerar o disco uma decepção, o disco de certa forma representa muito bem ainda o Creedence. Claro, menos impactante que os álbuns anteriores da discografia, como a gente relacionou nos vídeos anteriores. Mas sem dúvida nenhuma, tanto a versão em CD quanto a versão em LP, que inclusive mostra aqui na capa como que eles eram um trio, né? Realmente demonstrou, e eu acredito que é um disco que não pode faltar na coleção de todos os fãs do Creedence Clearwater Revival e inclusive de Don't Forget e dos demais, vamos falar assim, músicos da banda. Na verdade, a banda após isso aí começou a perder financeiramente e começou a ter vários problemas jurídicos, o que levou o término da banda. No dia 16 de outubro de 1972, Don't Forget faz um comunicado juntamente com os demais integrantes, que agora era um trio. Don't Forget já estava fora, né, antes mesmo da gravação do álbum, e fazem um comunicado oficial com a gravadora Fantasy, né, o encerramento das atividades dessa que é sem dúvida nenhuma uma das maiores bandas de rock country que já passaram, né, no mundo do rock e no mundo em geral. Só que havia um grande problema. Don't Forget era o principal acionista, vamos dizer assim, da marca Creedence Clearwater Revival. E aí o que aconteceu? A banda ficou com um débito de 8 álbuns. E aí que Don't Forget começou a perceber a confusão que ele se meteu, né? Então, na verdade, a banda encerrou as atividades, mas ficou uma dívida para se fazer 8 álbuns ainda de débito com a gravadora Fantasy, que insistia. E como Don't Forget era o principal acionista, foi obrigado vamos dizer assim, a resolver esses problemas contratuais. Don't Forget, assim, então, resolveu começar a pagar a sua dívida. E como ele não queria entregar a gravadora e não se sentia autossuficiente para compor um álbum, ele queria carreira solo, mas aí, ao mesmo tempo, ele forçou para que a gravadora o permitisse fazer um álbum. E aí ele lança um bom álbum, que é esse álbum aqui, ó, Blue Ridge Rangers. Blue Ridge Rangers, na verdade, é um álbum de covers, onde a gente tem grandes canções aqui. Por exemplo, a canção Jambalaya. Goodbye, Joe, we gotta go, oh my, oh. E é interessante, Hearts of Stone. Esse álbum foi lançado em abril de 73 e a gravadora Fantasy o considerou já como o início do pagamento. Mas lembrando que após esse ainda restavam 7 álbuns para poderem ser pagos. Um grande problema desse álbum foi que ele não atingiu vamos falar assim, o sucesso esperado, nem por Don't Forget e nem pela gravadora. Porque Don't Forget insistiu que inclusive nem o nome dele fosse citado na capa, como vocês devem ter percebido. O que distanciou o álbum de saber se era um álbum solo do Don't Forget ou se era uma continuação do Creedence. Ficou como se parecendo uma banda nova. Mas todos os arranjos e as gravações foram feitas por Don't Forget. Então Don't Forget tem a seguinte ideia: para pagar como segundo disco de dívidas, ele permite a gravadora lançar uma coletânea chamada Creedence Gold, que foi lançada em novembro de 1972, já dando justamente esse impacto para se poder iniciar esse pagamento. Para adiantar esse processo, em 73 ele faz a continuidade, que é o More Creedence Gold, ou seja, uma coletânea com mais algumas canções. Ou seja, na verdade, o Don't Forget tentava requentar os produtos anteriores para se livrar deste pagamento. Outra forma que ele conseguiu também foi permitir a gravadora lançar o ao vivo, Live in Europe, que foi da turnê de Mer de Grasse, mas que teve um impacto um pouco menor por apenas apresentar os 3 principais, enquanto Don't Forget continuava já trabalhando com a sua carreira solo, coisa que pode vir a ser abordada num vídeo futuro. A gravadora culpou o Don't Forget do Blue Riders não ter vendido tanto por não levar nem o nome Don't Forget e nem levar o nome Creedence. Após ele ter feito o Blue Ridge Rangers e também permitido as 2 coletâneas, então a gravadora o impulsiona a lançar um disco pelo menos com seu nome. E é aí que sai o álbum pela Fantasy, Don't Forget, o primeiro álbum propriamente dito solo. Seria na verdade o segundo, mas o primeiro a conter o nome do artista, pois a gravadora insistia que ao conter o nome dele ou do Creedence, haveria um número maior de vendas e procura. Esse álbum possui belas canções, por exemplo, Rockin' All Over the World, que foi inclusive regravada até mesmo, né, pelo Status Quo no futuro. A canção aqui, com certeza, é Almost Saturday Night,
que é outra grande canção também de Don't Forget. Mostrava um impacto bem parecido com o Creedence. Várias outras canções são interessantes, mas por essas duas já dá para se ter uma ideia de que era um bom álbum. Mas mesmo assim, o sucesso que tanto a gravadora e Don't Forget esperavam não foram, vamos dizer assim, concretizados. Isso fez o quê? Fez com que Don't Forget precisasse novamente usar o nome do Creedence e permitiu o lançamento de uma coletânea. Essa sim vai conseguir fazer parte do impacto. Eles lançaram a Chronicle 1. Que é conhecido também como 20 Greatest Hits Songs do Creedence. Aqui, tirando a canção By the Country, praticamente todas as músicas que fizeram sucesso do Creedence estavam presentes. O que isso permitiu? Uma venda absurda de 8 milhões de cópias. Ou seja, Don't Forget frustrado, a gravadora satisfeita em parte por fazer com que o acervo finalmente gerasse renda novamente. Mas Don't Forget insatisfeito por não conseguir emplacar seus trabalhos solos e também pela não existência mais do Creedence, ou seja, uma banda que não existia, mas que ainda estava estupendamente vendendo vendas e fazendo vários impactos com esse Chronic 2. Mas, de certa forma, serviu para ele já começar a pagar, vamos falar assim, mais uma dívida de um álbum com a gravadora Fantasy. Continuar, ele mais uma vez permite o lançamento de um álbum chamado The Concert, esse sim, com as gravações do Creedence, com a formação com os 4 componentes, inclusive com o do irmão. Era uma forma de poder limitar e gerenciar isso novamente. E é importante ressaltar que esse The Concert pertence à turnê do álbum Cosmo Factory, que sem dúvida nenhuma é o melhor álbum do Creedence Clearwater Revival. Então, Don't Forget parte com a carreira solo e ele é processado pela própria gravadora, falando que ele está se autoplagiando. Isso foi a coisa mais estranha do mundo. Então, Don't Forget ficou proibido de cantar as músicas do Creedence e inclusive as músicas solo, porque a gravadora ganhou na justiça uma causa onde as músicas dele pareciam músicas do Creedence. Pô, você era o mesmo compositor, ironias dos advogados e do nosso sistema. Mas foi assim, Don't Forget entrou em reclusão. A outra forma que ele fez para poder pagar foi permitir o lançamento de uma segunda coletânea em 1986, a Chronicle 2. Então, com o lançamento da Chronicle 2 em 1986, ele coloca a canção que faltava, By the Country, e coloca as demais canções, onde a fusão desses dois elementos praticamente encerra com a gravadora os pagamentos dos álbuns que faltavam, porque a gravadora também considerou os 2 primeiros álbuns do Don't Forget solo, que não foram citados nesse nosso vídeo, como parte do pagamento também. Uma curiosidade sobre esse Chronic 2 é que você deve dar preferência ao CD, porque a versão em LP, devido a espaço, foi cortado o fabuloso solo de saxofone da canção Molina. Ou seja, a versão em LP ela é mutilada. Então, mesmo assim, por mais que eu ame o LP e o CD, a preferência pelo CD seria mais interessante pela canção poder estar na sua integridade total. Como você pode ver, o Creedence terminou de forma abalada. Muitas pessoas, para poder entender melhor esse processo, seria interessante a gente no futuro fazer uma discografia comentada do Don't Forget e do Tom Forget. E também por que a banda passou a ser Creedence Clearwater Revisited, que foi a formação, o que sobrou a Stuck Coke e Doug Clifford, que refizeram o Creedence, mudaram o último nome e continuam tocando as canções da banda. Eu acho que isso aí deve-se ter mais 3 vídeos, mas sobre o Creedence propriamente dito a gente encerra aqui. E em breve a gente vai fazer novas discobiografias comentadas. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, não deixe de clicar aí na playlist e assistir todos em ordem, a discografia do Creedence comentada álbum a álbum. Eu sou Ideraldo Maia e vou ficando por aqui. Conto com o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, porque é muito importante para a gente, para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse. Valeu!